Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um devocional matinal, Café com Vida, trazendo sempre a palavra de Deus, uma reflexão, um ensino, uma exortação para que nós possamos começar bem o dia. Então, você que está entrando, que está participando conosco aqui ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus realmente possa te abençoar no dia de hoje, possa iluminar aí os teus caminhos, possa te direcionar, te dando aí muita sabedoria, muita paz, muita resiliência para lidar com as situações. Quero desde já pedir para você que tem acompanhado aqui o nosso devocional, você que tem de alguma forma sido abençoado e alimentado pela palavra de Deus, que você curta os vídeos, que você compartilhe, que eu tenho certeza que muitas pessoas também serão abençoadas por esse momento, por essa palavra. Bom, quem está entrando aí, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre um texto bem interessante, e esse texto ele está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 11. E é um versículo bem curto hoje, mas que trará uma reflexão bem profunda para as nossas vidas. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 11 diz o seguinte: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é um trecho da única oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E aí a gente chega nesse momento do pão, E eu queria falar hoje um pouquinho com você a respeito desse elemento, desse item que faz parte aí da casa da maioria dos brasileiros, Se você não está de dieta, eu tenho certeza que você deve ter pão em casa. Se você tem filhos, você sempre tem pão, enfim. Então, o pão ele é um elemento, um símbolo muito presente na nossa vida. E antigamente o pão ele tinha um simbolismo muito interessante, porque o pão ele era o principal alimento, O pão era que sustentava ali as comunidades, as pessoas. Então, ele tinha uma relevância, Ele tinha vamos dizer assim, os holofotes em termos alimentares estavam sobre o pão. Mas vamos pensar comigo o seguinte, vamos exercitar agora a nossa mente, tá? Você lembra daquele pão, aquele pão de forma que a gente compra na padaria, no supermercado? O pão de forma, ele tem uma característica, Ele vem todo separadinho ali, Ele vem todo cortado já em fatias. Em contrapartida, você vai achar outros tipos de pães que são pães inteiros, São pães completos. Por que eu estou falando isso? Existem duas palavras que elas parecem até ser sinônimos, Uma delas é dividir e a outra é repartir. Mas será que dividir e repartir significa a mesma coisa? Então vamos lá. Quando a gente pega esse pão de forma, esse pão ele foi na verdade o que? Dividido. Esse pão ele foi cortado, em fatias. Já o outro pão que eu falei para vocês, o pão inteiro, completo, quando a gente fala em repartir, é como se a gente pegasse, por exemplo, esse pão e repartisse ao meio, ou repartisse ele em pequenas porções, em pequenos pedaços. Por que eu estou falando isso? Não sei se você lembra, mas Jesus, quando ele estava ministrando a ceia para os seus discípulos, ele pegou o pão, ele abençoou, ele repartiu entre os discípulos e, enfim, ele alimentou cada um. Então, o pão naquele momento, ele representava o quê? O corpo de Cristo, representava ali a vida de Cristo que estava sendo repartida.
E olha só que interessante, naquela época não se cortava o pão. E o pão não era cortado como a gente corta hoje. Tem até facas específicas, né? Aquela faca de serra grande para cortar pão, enfim. Mas naquela época não se cortava o pão. Então, quando você pega o pão, aquele pão de forma que vem fatiadinho, a impressão que nós temos é que cada fatia ela é independente. Cada fatia ela é individual, ou seja, nós não temos a sensação e nem a impressão de que aquela fatia ela veio de um pão maior, né? A gente pegando a fatia, vamos imaginar, você tirou a fatia lá do grupo, né, das fatias de pães, do pão, então você tirou aquela fatia, ela está independente. Quando você pega um pão inteiro e tira um pedaço, não dá a sensação, quando você olha para aquele pedaço, que aquilo foi retirado de algum lugar, ou que aquele pedaço pertence a algum lugar? Você tem essa mesma sensação que eu? Então olha só que interessante. Quando Jesus ele reparte o pão, ao invés de cortar, quando ele reparte, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês pertencem ao meu corpo, vocês pertencem ao meu reino, vocês têm parte comigo. É diferente de dividir. Dividir, se eu corto, por exemplo, aquele pão, eu estou dividindo, né? Eu estou, de certa forma, dando uma independência para aquele pedaço. Aquele pedaço não faz mais parte do pedaço principal, ou seja, eu cortei aquele pedaço fora. E é tão interessante que a palavra repartir, nós temos o prefixo re e depois nós temos o sufixo, né, partir. Ou se a gente falar assim, ó, você reparte, né? O que é reparte? Nós temos o re e o parte. O que é o parte? O parte é justamente eu fazer parte de algo. E o que é o re? O re é um prefixo de fazer novamente, né? Por exemplo, você precisa reiniciar. O que é reiniciar? É iniciar novamente, né? Você precisa se reestruturar, ou seja, você precisa se estruturar novamente. E você precisa repartir, ou seja, você precisa fazer parte novamente. Então, quando Jesus ele pega o pão, ele abençoa esse pão, ele reparte o pão e ele traz uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Porque hoje, com Jesus no nosso coração, nós também temos parte no pão. Então, que no dia de hoje você possa orar, consagrando a sua vida a Deus, sendo abençoado por Deus. E depois que você possa repartir. O que você vai repartir? Você vai repartir o amor, você vai repartir o perdão, você vai repartir o seu carinho, a sua atenção, a sua ajuda. Você vai repartir algo de você que já foi abençoado e você vai o quê? Doar ao próximo. Então, essa é a simbologia que está por trás do pão. A Ju colocou ali, reconectar, né? Então, a palavra né? Ou seja, é fazer de novo, né? Repartir, fazer parte novamente. Então, eu quero aqui deixar essa meditação com vocês, desejando novamente aí um dia muito abençoado, um dia próspero. Que Deus vos abençoe e a gente se encontra aí nos nossos próximos vídeos.